Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de problemas atuais de bioética para a turma do P8 Noite de Enfermagem. Vocês concordam com a gravação e posterior divulgação desse vídeo no meu canal do YouTube para que vocês possam rever ou os colegas que não puderam estar presentes poderem assistir? Sim. Sim, professora. Segura. Ótimo, então vamos lá. Semana passada, estávamos falando sobre os princípios, né, da bioética, aonde a gente falou sobre a autonomia, beneficência, justiça e não maleficência. Só que a gente viu, na verdade, que esses princípios eles podem entrar em conflito, né, e que a bioética não é uma ciência exata, né, que a gente precisa refletir muitas vezes sobre como agir sobre determinadas circunstâncias. E nisso a gente estava dando alguns exemplos e ficou faltando apenas um para a gente concluir, né, este raciocínio. Mas só para lembrar, né, do que é cada um dos princípios, a beneficência é a questão da atenção aos riscos e benefícios. A não maleficência é que a vida não é privilégio de alguns, nem depende de tempo e duração ou de lugar. A autonomia, que o indivíduo é responsável pelas consequências de seus próprios atos. E a justiça, que luta pela equidade, né, aos sujeitos da experimentação. Então, vamos aos nossos exemplos, né? Falamos aqui sobre a questão da alergia, né? A paciente, a pessoa que estava com alergia, ela não queria ir, e aí respeitar a questão da beneficência ou da autonomia, né? E discutimos sobre a questão da eutanásia, né? A gente não está levando em conta aqui a questão pontual do Brasil, que não é permitido por lei, né? A gente está falando de um exemplo de forma genérica, onde poderia existir essa possibilidade. E agora, vamos para um outro exemplo. Esse da loteria a gente falou também, né? Onde a questão de dividir, né, de forma igualitária, né, buscando a igualdade e não a equidade, que a gente já viu que existe diferença e que é importante trabalhar com a equidade. Então, a gente viu todos, não? Não lembro, a gente falou, gente, sobre esse da loteria? Não me recordo agora. Pessoal, a gente discutiu esse exemplo? Acho que não, professor. Não, isso aí não, professora. Não, Foi só não. o negócio da eutanásia. Isso. Então, beleza. Certo, eu acho que é porque eu estava lendo ele, aí eu fiquei em dúvida se eu tinha ou não falado com você. Então, vamos lá. Nesse exemplo, você ganhou na loteria e pretende doar uma parte do dinheiro para as famílias que possuem indivíduos doentes e que o tratamento é muito caro. Eu acho que eu dei esse exemplo de outra forma. Eu acho que eu dei esse exemplo, né, antes de chegar nesse momento aqui. Então, o que você faria? Assim, Oi? Eu acho que deu esse exemplo, sim. Foi, eu dei esse exemplo, mas eu não dei neste momento. Eu acho que eu Isso. falei antes, quando eu estava falando da equidade. Então, o que é que você faria? Eu usaria o princípio da justiça e doaria um pouquinho para várias famílias, o que não daria para nenhuma delas fazer o tratamento, ou usaria o princípio da beneficência e doaria grandes quantidades a duas famílias, né, de forma que o tratamento de ambas pudesse ser completamente realizado. Eu acho que essa assim, eu acho que um dos que fica meio que mais complexo da pessoa decidir. O que é que vocês acham? Até porque você decidir quem que você vai ajudar sabendo que aquela outra pessoa não vai ter condições de fazer aquele tratamento, eu acho que é mais pesado nessa situação aí. Este exemplo é só para reflexão mesmo, né? No sentido de assim, lógico, é muito melhor você poder, né, ajudar algumas famílias a ter completamente o tratamento,
né? Porque aí realmente você está sendo útil. Mas você doar só, você tendo condições para isso, né? Mas você doar um pouquinho para cada uma, sabendo que nenhuma delas vai ter condições de fazer o tratamento completo, não vai sair do canto, né? Então, eu acho que a dificuldade maior aqui, na verdade, é você definir, vamos supor que fosse 10 famílias, definir qual das 10 você iria escolher, né, para ter o tratamento completo. Eu acho que a dificuldade aí seria mais essa do que no sentido de doar um pouquinho para cada um ou doar todo para quem pudesse, para que pudesse alguns deles, né, fazer o tratamento completo. Mas aqui é só para que vocês reflitam, tá bom? Dando continuidade, então, aos nossos exemplos, organizações de maior expressão internacional, levando em consideração, né, os aspectos éticos, né, o trabalho com a bioética. Então, a IAB, né, International Association of Bioethics, ou seja, a Associação Internacional de Bioética, foi fundada em 1992 e essa associação ela tem os seguintes objetivos: facilitar os contatos de intercâmbio de informações entre aqueles que trabalham com bioética pelo mundo, né? Então, essa troca, né, de informações, de conhecimento, sempre, né, tende a somar e a agregar para a melhoria de diversos campos, e isso não seria diferente quando a gente está falando no quesito ética, né? No caso especificamente aqui, bioética. Então, outro objetivo dessa associação é organizar e promover conferências periódicas internacionais, né? Então, que sempre haja essa discussão, que esses eventos sempre estejam acontecendo, no mínimo, né, anualmente, para que essa troca de informação seja eficaz, que experiências, né, pelo mundo todo possam estar sendo compartilhadas e dessa forma que haja um maior debate sobre os aspectos éticos, né, principalmente em pesquisas envolvendo seres humanos. Estimular o desenvolvimento da pesquisa e do ensino, lembrando que dessa forma, né, seguindo os preceitos éticos, levando em consideração todo o desenvolvimento até então do que é ou não permitido, levando em consideração os princípios que a gente falou agora há pouco, né? Mas lógico, como eu falei, isso não é uma ciência exata, né? Não é uma verdade absoluta. Então é mais uma questão também filosófica, aonde alguns fatores eles precisam ser refletidos para ter uma decisão tomada. Um outro ponto é garantir e assegurar o valor de uma discussão aberta e racional sobre questões bioéticas, né? Então, que essas discussões elas sempre possam estar ocorrendo, que haja esse intercâmbio, que haja sempre uma evolução e crescimento do conhecimento nessa área. Outras, na verdade, né, instituições internacionais que trabalham visando a questão da ética é a atuação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, onde se tem a Unesco, que criou o Comitê Internacional do Genoma Humano e dos Direitos Humanos, né, onde trata-se fundamentalmente de uma atualização da Declaração Universal dos Direitos Humanos, visto que foi necessário, né, graças à evolução dos conhecimentos relacionados à genética, que existisse restrições à forma de como o genoma humano ele pode estar sendo utilizado. Uma das coisas que a gente já falou que é proibido, né, internacionalmente é a questão da clonagem humana, né? Então, hoje em dia existe clonagem
pontuais, vamos dizer assim. Então, quando você pega células-tronco e você multiplica, né, reproduz essas células, isso é uma forma de clonagem. Quando você desenvolve, como existem, né, alguns estudos que estão desenvolvendo em laboratório órgãos, né, humanos, então já existem testes criando pulmão em laboratório, coração em laboratório. Então, isso ajuda no sentido de que é apenas, entre aspas, né, apenas um órgão, você não está criando um indivíduo inteiro, você está pegando células ali de um indivíduo para que você possa multiplicar aquelas células e conseguir reproduzir um órgão a qual aquela pessoa esteja necessitando, né? A tendência é que a ciência evolua para que não exista mais filas, né, de transplante, que haja a possibilidade das pessoas poderem, né, utilizar desse recurso de ir num laboratório, tá com determinada patologia, vamos supor, tá com um câncer de pulmão. Então, é o tempo de poder reproduzir um pulmão ali em laboratório, criar aquele pulmão com células suas que zeraria as chances de rejeição e, né, faria o transplante em você. Então, a tendência, né, é que daqui a alguns anos, não posso dizer quanto, não sei quantos anos isso ainda vai durar, né, para que realmente seja uma realidade, mas que já é algo que está sendo desenvolvido e pesquisado, né, Boa em noite, laboratórios aí professora. pelo mundo. Boa noite, seja bem-vinda à aula. Obrigada. Nada. Então, a declaração de Giron, que foi realizada em junho de 2000, foi um congresso mundial de bioética, né, que é onde trouxe pesquisadores do mundo inteiro para ter a discussão sobre a temática. Então, eles traziam que ciência e tecnologia são compatíveis com a preservação dos direitos humanos, né? Então, isso é um ponto extremamente importante, principalmente na atualidade, onde a gente vê em alguns países, né, que estão no retrocesso do que seria direitos humanos, está, né, indo na contramão do que a evolução mundial está indo, né? O Brasil, infelizmente, está indo nessa contramão também atualmente. Então, essa declaração, esse congresso, né, que desenvolveu a declaração de Giron, ele recomenda que o genoma humano ele é um patrimônio da humanidade, né? Então, todos nós, né, temos o nosso genoma e isso não pode ser, vamos dizer assim, possuído, né, por um único indivíduo ou por alguma instituição. Então, o genoma é da humanidade e as pesquisas qualquer pessoa pode desenvolver, né? Então, você não precisaria estar pagando, vamos dizer assim, né, os royalties, os direitos para poder estar utilizando para pesquisa. A reprodução assistida é tratamento médico para esterilidade humana, né? Então, aqui a gente está falando de um processo de reprodução artificial, mas não uma clonagem, tá? É uma alternativa para aquelas pessoas que não podem ter filho ou que não querem ter filhos do modo tradicional, vamos dizer assim, onde, por exemplo, uma mulher ela pode ter uma reprodução independente indo no banco de sêmen, né, e fazendo uma inseminação artificial. E isso é permitido, isso é legal, tá? Não vai contra os preceitos éticos. A criação de seres geneticamente idênticos devem ser proibidas, então a gente está falando aqui no sentido de um indivíduo inteiro, né? Não é o caso do que eu falei, que a nível de terapêutica, né, de tratamento de algumas doenças, a multiplicação de algumas células, elas são permitidas, então você não está criando o indivíduo completo. Proibido o comércio de órgãos humanos,
Isso é um aspecto bem sério, né? Porque a gente sabe que existem, sim, países, né? Existem regiões que fazem tráfico humano não apenas de indivíduos, né? Vivos, completos e tal, mas de órgãos também. Então, existem pessoas que são sequestradas para que possam ser retirados os órgãos dela para outras pessoas. Geralmente, essas pessoas são pessoas que têm, né, muito dinheiro, muito poder aquisitivo, e isso acaba, né, sendo feito no que a gente chama, né, de mercado negro. Para tentar contornar e evitar, né, esse tipo de situação, existem protocolos que são realizados quando, por exemplo, uma unidade do SAMU ela vai, né, ou unidade SAMU ou IML, né, alguma coisa do tipo assim, que vai lá, identifica que o indivíduo tá morto, né, vamos supor, o IML, você vai levar, né, o indivíduo, ele é retirado do local onde ele foi assassinado ou morreu de morte natural, né, e aí o que é que acontece? Existe lá vamos dizer assim, um protocolo, um checklist, onde você vai preencher, né, qual eram as condições daquele corpo. E vamos supor, se você sinalizou ali que aquele corpo estava ok, né, não, vamos supor, o indivíduo infartou, né, e aí você chegou lá, ele morreu enquanto você está fazendo a reanimação, tal. Você preenche tudo, você vai embora, aquele corpo vai ser transportado lá para o local específico, para o IML e tal. Aí chega lá no IML, aí o indivíduo está sem, vamos supor, sem um rim. Ele tem lá o corte, né? E está sem um rim. Noite, professora. Boa noite, seja bem-vindo. E aí, como é que fica? Que o indivíduo morreu de um ataque ao coração e de repente ele está sem um rim, né? Então o que é que houve? Entre o local que ele morreu, né, o transporte até chegar aonde o corpo iria ser avaliado, investigado, né, aconteceu alguma coisa. Então, para evitar esse tipo de situação, existem protocolos justamente que você assina dizendo que, ó, quando ele saiu da minha mão, o corpo estava intacto. Vamos dizer assim, né? Não tinha nada ali que levasse a identificar que houve um tráfico ali de órgãos, certo? Promoção de uma linguagem universal de bioética, né, para que todos estejam falando a mesma linguagem, com os mesmos princípios, com o mesmo pensamento. E a ética clínica, né? Então, problemas que se colocam como dilemas éticos em algumas circunstâncias relacionadas à ética. Então, a gente tem a questão da capacidade tecnológica para prolongar a vida progride mais rápido do que o nosso conhecimento para saber como e quando aplicá-la. Na semana passada, a gente falou, né, da situação de um indivíduo que está ali, está vegetativo, já teve morte cerebral, só está vivo por causa de aparelhos, né? Então, a tecnologia da gente para manter esse indivíduo vivo artificialmente, né, por equipamentos, ela avança muito mais do que a forma da gente desenvolver para, de fato, saber quando aplicar ela. E aí vem aquele dilema, até quando a gente vai manter aquela pessoa, né, ligada a aparelhos? A tecnologia permite você fazer isso, mas aquela pessoa não tem resposta nenhuma, né, ela já teve morte cerebral, por isso que existem protocolos hoje em dia para poder, né, saber como lidar com essas situações. Um exemplo, para a própria questão de morte cerebral, para quem já trabalha na área sabe até muito mais do que eu,
existem protocolos onde pelo menos 2 médicos têm que dar, né, tem que confirmar a morte cerebral. Existe não lembro se o nome é protocolo, mas é de Glasgow, né, a escala, né, de Glasgow, onde você vai identificando determinados sinais, determinadas características, ali, respostas do indivíduo para poder avaliar a questão de resposta neurológica, né, para saber se aquele indivíduo teve ou não morte cerebral. E, como eu disse, isso é feito por mais de um profissional para que realmente seja confirmado ali aquela morte e, né, poder, um exemplo, aquela pessoa ser encaminhada para doar os órgãos. Né, que existem situações ali onde ele precisa, né, estar em determinada situação ainda de vida para poder ser retirado aqueles órgãos para transplante. Direito do paciente de definir alguns aspectos do seu tratamento e a visão do médico na definição do que é melhor para ele. Então, uma coisa é a decisão do paciente e outra coisa é a decisão do paciente após orientação. Então, mesmo que o paciente seja da área, é diferente quando você está vivenciando a circunstância. Né? Então, vamos supor, você é um profissional, você é um médico, e aí vem um diagnóstico de determinada doença. Então, existe o fator emocional, né, que vai estar ali relacionado àquilo. E por mais que você tenha conhecimento daquilo, tem hora que a pessoa emburrece. Por quê? Porque tem um fator emocional ali atuando. É a mesma coisa na questão de você atender um familiar. Né? Por isso que em determinados procedimentos, cirurgias, né, entre outros, um parente não deve estar fazendo determinados procedimentos, certo? Porque o fator emocional pode influenciar ali na questão, né, na vida, na reação, na verdade, do tempo-resposta daquele profissional, e isso pode estar influenciando naquele paciente, né? E aí você vem toda aquela questão de peso na consciência, de você ficar achando que você que matou aquele parente, né? Se foi o caso de você estar fazendo um procedimento e aquela pessoa morreu na sua mão. Então, tem vários aspectos que devem ser levados em conta. E aí, uma coisa, como eu disse, é você ter determinada reação sem ter o conhecimento, né? No caso de ser passado pelo profissional aquela explicação. E outra coisa é quando o profissional vai lá, senta com você, espera você estar, né, vamos dizer assim, estável psicologicamente para que ele possa explicar e você possa ter a decisão mais você considera mais correta para você. A existência na prática clínica de pressões para reduzir custos em situações de recursos limitados, tentando alcançar os melhores resultados. Eita, que parece que a gente está falando, né, do que está acontecendo agora no nosso país. Então, a gente está vivendo isso. Na verdade, no Brasil, né, na parte do SUS, a gente sempre teve isso muito forte em alguns aspectos, em algumas regiões e alguns tipos, né, de unidades de saúde, seja unidade básica, seja hospitais, seja lá qual for. Então, sempre poderia ser a realidade, né, de trabalhar com recursos limitados. E aí, né, vem aquela questão de reduzir cada vez mais os custos, porque os recursos já são mínimos. E aí a gente chega numa pandemia onde não existe uma organização básica, né, que eu acho que qualquer pessoa, até um aluno de graduação da área de saúde, conseguiria agir de uma forma melhor do que a condução que está sendo feita
né, em relação a essa pandemia no nosso país, né, em relação aos direcionamentos que o governo federal vem levando. E alguns também estaduais, né, e municipais. Mas quando de cima já vem errado e orientações erradas, né, a chance de os demais também cometerem erros são grandes. A sorte que alguns prefeitos e governadores estão fazendo, né, tentando fazer a sua parte. Mas lógico também que isso não depende só de governo, né? Se a população ela não trabalha de forma a seguir, né, as orientações corretas, porque aí vem o problema, né, de ter alguém, né, uma cabeça mandando fazer as coisas erradas. Então, se a gente não segue as orientações corretas de distanciamento social, de uso de máscara, de não aglomerar, de só sair quando necessário, então o que é que acontece? Mais pessoas acabam adoecendo, mais pessoas acabam tendo complicações, mais pessoas precisam de serviços de saúde. Num país que estamos, né, no caos, que já tínhamos recursos limitados, isso só faz se agravar e, consequentemente, a gente está vendo cada vez mais pessoas morrendo porque nem sequer conseguiram ter um leito de hospital para poder, né, se tratar. Então, gente, eu sempre falo para vocês, se cuidem, pelo amor de Deus, se cuidem. Vocês estão se formando na área de saúde, então vocês sabem exatamente, vocês já estão no P8, como se cuidar. Então, coloquem em prática. E aí, né, essa questão é muito grave, né, e que pode levar várias pessoas a óbito, né, quando você tem ali recursos limitados e aquilo acaba e você não tem mais o que fazer. Vai da criatividade, vai fazer das tripas coração ali para poder manter, né, aqueles indivíduos vivos. A tendência atual de levar a público, né, resultados que antigamente ficavam restritos ao âmbito do médico, do paciente e da família, gerando a moderna medicina defensiva. Então, existe um grande problema que a gente tem na atualidade, já há alguns anos, a questão das redes sociais, né, onde algumas pessoas acham que é a obrigação delas estar publicando tudo que faz ou deixa de fazer nas redes sociais. A gente tem muitos profissionais expondo ambiente de trabalho, expondo outros profissionais e o principal, expondo pacientes, certo? Isso acaba gerando, né, problemas muito sérios, que podem, né, até vir a ter a necessidade de judicialização, né, de ir até a justiça para tentar resolver, e constrangimento, e abalo psicológico, né, e isso vai se formando uma bola de neve que, inclusive, a gente vai trazer alguns exemplos referentes a isso. E por isso que foi criado, né, decretos, né, leis, entre outros, para tentar minimizar esse tipo de situação. Então, dentro dos princípios éticos, a gente tem a questão do respeito absoluto à vida humana em todas as suas etapas e condição, né? Desde o nascimento até a morte. Isso vai variar de acordo com o país, né? Lógico, vão ter leis e situações que em determinados países podem ser permitidos e outros não. Um exemplo, a questão da eutanásia, né? E aí eu coloquei essa imagem aqui onde tem dignidade, né? Será que a pessoa realmente queria se manter viva? Será que ela considera que a dignidade dela, para ela, né, é a morte? Ela não aguenta mais aquela situação? Foi até o que a gente debateu, né, na semana passada. Então, no Brasil, a eutanásia não é permitida. Em alguns países, é. Então,
se você, como no caso do exemplo que a gente falou, né, era um menino que ele estava completamente consciente, ele teve um acidente, ficou tetraplégico, né, e não queria mais viver naquela situação, né? Ele aceitou as condições dos familiares dele, mas quando passou aquele tempo, né, ele decidiu, ó, eu não quero mais, a vida é minha, eu não aguento, eu não quero viver assim e, né, opto pela eutanásia. A questão do que a gente estava falando agora há pouco também, né, da morte cerebral, né, de ficar ligado a um monte de equipamentos, então até onde, né, isso pode ser considerado uma vida mesmo, né? Será que aquela pessoa realmente, se ela tivesse a opção de ter 5 segundos de lucidez ali, ela iria dizer, eu quero ficar nesse monte de equipamento, de aparelho, ou pode deixar eu ir, né? Situações de nascimento, né, onde a gente vê muitas vezes crianças gestações, né, onde gestação de risco, gestação onde o bebê não vai, né, conseguir se desenvolver, onde a gente tem ali situações de monstruosidade, né, onde é inviável a vida, ele vai desenvolver com malformações diversas que não vai permitir com que aquele bebezinho viva. No caso aqui, né, gêmeos siameses, neste caso a gente tem uma das menininhas, né, eu acho que a menina aqui, não sei, é uma das criancinhas aqui dos bebês, a gente vê que ela tem toda a estrutura corporal, né? Elas dividem aqui provavelmente o cérebro também, né? E essa outra, ela não tem membros, provavelmente os órgãos internos aqui também são limitados. E aí, até onde essa aqui vai ter raciocínio? A gente não sabe também a questão cerebral, né? Como é que tá, os estímulos. Será que essa outra que tem mais condições, será que ela vai conseguir se desenvolver, né? Com essa outra aqui com ela? Ou vai se optar por fazer uma cirurgia e aí essa aqui provavelmente ela não vai conseguir resistir, né? Então, essa questão, esses debates, né, são muito difíceis, são muito duros, principalmente para os pais, né, que vão estar conscientes ali de que uma das ou as duas vão poder morrer ao fazer uma cirurgia, porque como elas estão, né, dividindo aqui o mesmo cérebro, então a gente sabe que a questão neurológica, né, é bem mais complicada. Neste exemplo de cima aqui, eles estão dividindo um único corpo para duas cabeças, né? Aqui, então pode ser que eles consigam viver, né, dessa forma. Inclusive tem duas irmãs americanas que elas nasceram nessa circunstância, né? São gêmeas siameses, e aí os gêmeos siameses eles têm alguns tipos, né, de gêmeos siameses, ou presos pela cabeça, ou aqui, né, um corpo para duas cabeças, ou divide parte do tronco, né? Então tem essas variações. Alguns impossibilitam a vida e outros podem ser, né, tentar fazer a separação. Alguns são mais parciais, outros já são mais difíceis. Por exemplo, esse aqui, né, um único corpo para duas cabeças. No caso das americanas, elas hoje já são adultas, né? Se formaram. Se eu não me engano, elas são não sei se são casadas, mas elas namoravam com pessoas diferentes, né? Não sei como elas lidavam com isso, né? A questão da intimidade, porque a outra estava aqui, né? A cabeça da sua irmã ali, vendo tudo, e você com a pessoa, ela com a outra, mas elas conseguiam, né? Com as dificuldades, viver a vida delas dessa forma. Então, promoção do bem-estar do paciente, né? Então, promoção da saúde e prevenção da doença. É algo que deveria ser, assim, o princípio de qualquer profissional de saúde, né? Então, no momento que a gente... E aí eu vou sempre estar, gente, trazendo aqui para a realidade atual que a gente está vivenciando da pandemia, né? Onde a gente vê profissionais
que parece que esquecem que existe ciência, que existe comprovação e vai por coisas totalmente sem sentido. Para vocês terem uma ideia, eu estava lendo ontem sobre uma médica que estava fazendo nebulização com cloroquina. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Então, cloroquina já é uma medicação que não tem comprovação científica contra o Covid, né? Não é o tratamento precoce. Pelo contrário, estão investigando e vendo que pessoas que se trataram com o kit, que eles chamam, né, de kit Covid, estão tendo mais complicação e vindo a óbito do que aqueles que não tiveram esse tipo de tratamento. E aí essa médica, ela resolveu estar utilizando a cloroquina diluída em soro e fazendo nebulização. Eu tinha visto essa reportagem ontem e quando foi hoje, saiu que 3 pessoas morreram devido à inalação com hidroxicloroquina. Né? Então, algumas pessoas, elas, no lugar de promover a saúde, né? E aí existem alguns aspectos sociais, políticos que influenciam em algumas pessoas e elas preferem deixar de lado todo o conhecimento e a profissão que elas exercem para ir por um caminho que acaba, né, provocando mais males ali a alguns pacientes, levando até em algumas circunstâncias, como foi nesses 3 casos, né, das pessoas que morreram com nebulização com cloroquina. Então, também, né, em relação à promoção e bem-estar do paciente, deveria ser, né, algo que todo profissional deveria seguir, é o alívio dos sintomas, das dores e dos sofrimentos. Né? Lógico que isso deve ser embasado, né, em conhecimento e não em curandeirismo. Né? Eu acho que isso vai dar certo. Não, se você quer fazer uma pesquisa, a gente já viu já falou um pouco, né, como que se faz pesquisa. A gente precisa ter autorização, as pessoas elas têm que estar conscientes e autorizar, né, fazer parte daquele estudo. A promoção da cura da doença, eu acho que isso deveria ser o básico do básico, que nem deveria ser debatido, né, porque deveria ser algo óbvio. E, infelizmente, nem sempre é o que acontece. Não lesar o paciente durante o tratamento. Isso também é algo que é pouco não, né? Ele é colocado em prática, mas não por todos, corrigindo aqui minha frase, né? Então, não por todos os profissionais, aonde a gente vê que muitos profissionais, eles não estão nem aí em relação aos cuidados, aos protocolos, para com a vida do paciente e até às vezes com a dele mesmo, né? Quando deixam de lado a utilização de EPIs, por exemplo. Trazendo mais uma vez para a relação com o momento que a gente vive hoje da pandemia, a gente vê, né, situações onde inúmeros profissionais de saúde, inúmeros profissionais da enfermagem que estão na linha de frente da vacinação para o Covid, estão fazendo, né, estão fingindo, né, que estão vacinando as pessoas e, na verdade, não estão. E o pior, né, a pessoa é tão cara de pau, né, e tão criminosa que ela vê que ela está sendo filmada, né, e mesmo assim faz ali a vacinação fake, né, ela simula que está vacinando ali os idosos. Então, é uma situação, né, impensável como que um profissional que está ali, que fez um juramento, que deveria estar fazendo isso que a gente está falando, né? Promover a saúde, aliviar a situação, o sofrimento daquela pessoa, porque se ela está, a gente está, né, há mais de um ano em pandemia, então sofrimento psíquico daquela pessoa, né? Onde ela sabendo que ela se vacinando, ela vai ter ali, daqui a algum tempo, né, a possibilidade de ter tudo voltando ao normal. E aí a gente vê essas pessoas simplesmente fingindo que estão vacinando as outras pessoas ali que
né, deveriam de fato estar tendo essa imunização e não fazem. A questão da confidencialidade, né, deveria também ser, né, algo que deveria ser muito bem feito pelos profissionais. Já passa a palavra, Mônica. Mas que também, como eu falei antes, a questão das redes sociais, né, a questão de ter a necessidade de registrar aquilo para fazer Deus sabe o quê, né, faz com que muitas pessoas acabem ficando expostas e expondo, né, desnecessariamente alguns pacientes em ambientes de trabalho. Pode falar, Mônica. Boa noite, professora. Não sei se vocês viram, se a senhora já viu, um vídeo que está rolando aí na internet de uma profissional, não sei se é teletécnica ou enfermeira, não sei. Sei que na hora que ela está preparando a vacina, né? Aí ela prepara a vacina e quando ela vai pegando a seringa, cai da mão dela, né? Ela mais que depressa pega outra vacina, não sabe nem que tipo de vacina é, e passa na mão do técnico, e o técnico vai e faz na paciente, faz numa idosa. Quer dizer, uma troca. Trocou de seringa uma vacina. E foi filmado isso e está rolando nas redes sociais. Por sinal, tem até esse vídeo. Não sei se a senhora... Não, esse eu não vi, não. Viu. É novo. É incrível, é incrível. E é tão rápido assim que se a gente não prestar atenção... meu Deus do céu. Sei lá, eu fiquei indignada quando eu vi isso. Infelizmente... Se a senhora permitir, eu posto no grupo depois. Pra senhora Pode sim. Sempre contribuam aí. Eu não tenho besteira, não. Vocês podem estar... O que não dá é para ficar conversando besteira no grupo, né? Mas se for algo interessante, assim, um comentário, vocês podem estar falando, podem estar figurinha, sem problema. Ok. Certo? Vídeos, pode enviar. Algo que agregue sempre é positivo. Bom, e que possa estar trazendo para a gente estar discutindo aqui é importante. Então, a gente vai ter uma aula que vai estar falando sobre essa questão desses erros. Eu acho que não sei se dá tempo ainda a gente falar hoje, mas a gente vai trazer inúmeros exemplos, né? E eu vou até buscar outros mais atuais dessa questão da pandemia para estar acrescentando também. Então, a confidencialidade, né, infelizmente, não é colocado também em prática por muitos profissionais, infelizmente. A certeza do diagnóstico. Lógico, gente, que existem doenças que vão realmente ser mais difíceis de ser diagnosticada, né? Mas se é uma doença mais comum, uma doença que seria mais fácil de você diagnosticar e você não tem a certeza por qualquer motivo que seja, então não dê aquele diagnóstico para o paciente. Né? Você precisa realmente estar resguardado, vai solicitar os exames corretos, né? Se está mandando fazer exame e você ainda tem dúvida, então não dê um diagnóstico que você não sabe. Avalie, peça a opinião de outros profissionais, né, outros colegas. Por quê? Porque essa certeza do diagnóstico pode gerar, na verdade, a falta da certeza, né? Você dá um diagnóstico errado para um paciente, você pode fazer com que haja inúmeros problemas. Teve até um semestre que uma aluna ela trabalha num laboratório e que ela estava, na semana que eu estava dando aula para ela estava relatando que teve uma situação de que um paciente, né, de onde ela atendia lá, tinha sido diagnosticado de forma errada. Ele tinha sido diagnosticado com um tipo de câncer, já tinha começado o tratamento, já estava fazendo quimioterapia, e depois foi visto que ele não tinha, que tinha sido um exame errado. Deve ter sido trocado, né, o exame, alguma coisa do tipo, mas ele não tinha o câncer. E aí, vocês sabem que o tratamento para câncer, né, causa muitos efeitos colaterais e que você não pode simplesmente parar do dia para a noite, né? Tem que ter o que a gente chama de desmame. E imagine, né,
o que afetou, né, na vida dessa pessoa ter feito esse tratamento, né, desnecessário. Então, é muito importante se ter o cuidado quanto a isso. Prognóstico de sobrevida. Né? Então, também é importante que o profissional de saúde ele tenha cuidado, né, ao dar um prognóstico, né, dizer que a pessoa tem pouco tempo ou muito tempo de vida. Né? Lembrando que a gente está falando de seres vivos e que não é uma verdade absoluta. Eu conheço pessoas que o médico deu 6 meses de vida e já faz, eu acho que bem uns 20 anos. Né? O próprio Stephen Hawking, né? Aquele pesquisador americano que viveu ali, ele tinha sido desenganado pelos médicos que ia viver no máximo chegar à adolescência. Ele morreu, acho que o ano passado, foi ano retrasado, né? Faz pouco tempo que ele morreu já velho, né? Então precisa ter cuidado, né? Quando a gente vai falar sobre isso. Lógico que, como eu disse, não é uma verdade absoluta, né? Não é exato. Você pode sim dar pelas circunstâncias, você dizer, não, pode ser que você viva até tanto tempo, aí você ultrapasse isso. Ou então você dizer, a pessoa tem ainda muito tempo de vida e dá um mês ela complica e morre, né? Então é importante ter esse cuidado. Capacidade e competência de decisão do paciente, né? Então, saber avaliar se aquela pessoa realmente ela está sã, né? Ela tem condições de responder por si e decidir realmente, né, sobre aquela situação de tratamento, de tudo que ela possa vir a passar. E aspectos sociais e econômicos relevantes. Então, gente, isso parece não ter muito sentido para alguns, mas isso é fundamental. Como que você, por exemplo, a gente sabe que existem diversos tipos de medicações para vários tipos de tratamento para a mesma doença, né? Alguns são mais caros, outros não. Então, é necessário se avaliar, né, de acordo com a realidade daquele paciente, se realmente ele tem condições de fazer tratamento X ou tratamento Y. Né? Então, se ele é um paciente de baixa renda, não adianta eu dizer a ele que ele vai precisar do tratamento mais caro que existe no mundo. Né? Então, você vai ter que direcionar ele de acordo com a situação. Existem vários tipos de tratamento. Alguns são mais rápidos, são menos dolorosos, mas são extremamente caros. Outro, você vai passar muito mais tempo fazendo tratamento, acompanhamento, você vai ter diversos, né, efeitos colaterais, mas é o que você pode pagar, então é o que eu vou prescrever para você. Né? Então, é importante haver essa reflexão, né, da avaliação socioeconômica do indivíduo, do paciente ali, para que ele possa realmente se curar daquela doença, fazer o tratamento adequado, mas dentro da realidade dele. Alguma dúvida, gente, por aqui, por esse momento, até agora? Podemos continuar? Não, professora, não, professora. Está bem claro, né? Graças a Deus, está bem claro aí o assunto, né? Que bom. Apesar de ser uma disciplina teórica, eu acho que ela não é uma disciplina teórica que fica aquela coisa chata, né? Eu acho que dá para gerar o interesse de vocês. Pelo menos eu tento ao máximo fazer dessa forma. É bem esclarecido, né? O assunto. Que bom. Então, vamos lá. Há alguns temas que são debatidos e que podem, assim, levantar até discussões, né, sobre a temática. Uma delas é a questão da reprodução humana, né, onde a gente vai ter, né, a neonatologia trabalhando com o princípio e respeito, né, da vida do feto. E aí a gente tem uma diferença, né, que a gente... Não, se bem que o que eu ia falar não cabe aqui agora. A gente tem aqui o desenvolvimento do bebê, né, desde o momento que ele é um concepto, um embrião, até chegar a feto. Né?
E, no caso, os cuidados, né, relativos ao desenvolvimento desse bebê. Então, existem, né, o serviço de saúde, os profissionais, enfermeiros e médicos, que vão estar trazendo as orientações relacionadas, né, durante o pré-natal aos cuidados com a mãe e aquele bebê. Aonde essas orientações, lógico, também devem ser avaliados aqueles aspectos que a gente falou antes, inclusive a questão socioeconômica da pessoa, né? Então, avaliar os cuidados, né, as orientações que aquela mãe precisa para ter um desenvolvimento saudável daquele bebê e após o nascimento também, né, se continuar com todos os cuidados e orientações. Principalmente para as mães de primeira viagem, né? Tudo muito novo. Mesmo aquelas que já tiveram um filho, cada pessoa, né? Seja ela uma pessoinha, né? Um bebezinho. Então, cada pessoa é única. Então, não é porque ela teve, por exemplo, um primeiro filho, que a gestação foi tranquila, que a segunda gestação também vai ter. Que no primeiro filho nasceu e ele dormia a noite toda, de dia ele ficava tranquilinho, ele amamentou, ele conseguiu fazer a pega, né, para amamentação direito. Não é porque ele fez isso no primeiro que no segundo também vai ser tudo certo, né, tudo ok. Não, então são indivíduos diferentes, com características individuais deles, que vão permitir que possa existir diferenças, sim, né, por características do próprio indivíduo e não porque por conta da mãe. A mãe ela pode estar fazendo tudo o que ela fez na primeira gestação, da mesma forma na segunda, mas são indivíduos diferentes que vão reagir de forma diferente. Ou pode ser que ele reaja de forma igual e beleza, né? Se for mais tranquilo para a mãe, melhor ainda. Então, o princípio do respeito à vida do feto, os cuidados, as orientações, né? Se aquele bebezinho, ao nascer, né? Quer dizer, antes de nascer, todas as orientações do pré-natal, os cuidados. E se for um bebê prematuro, né? Fazendo também todos os procedimentos, protocolos e cuidados necessários para a vida da mãe e do bebê. A gente chega, né, dentro dessa parte da neonatologia, que foi o que eu estava finalizando agora, né, naquele slide, a questão da prematuridade, né, onde a gente tem indivíduos que não permaneceram, vamos dizer assim, né, o tempo ideal, né, para o seu desenvolvimento completo. E dentro disso, a gente tem que os profissionais eles têm que estar extremamente capacitados para fazer os cuidados necessários para esse bebezinho, né, que pode ter sido prematuro, mas assim, sem ser, né, um prematuro extremo, um limítrofe ou um moderado, mas a gente vai ter desde aquele que está, né, com um sopro de vida ali, né, qualquer momento ele pode morrer, ou aqueles que estão mais tranquilos. E, assim, isso independe, às vezes, tá, gente, do tempo da gestação. Às vezes, um bebezinho que passou 8 meses, né, pode ser que ele morra mais rápido do que um que nasceu com 6 meses. Isso é relativo. Lógico que as chances do que nasceu com 8 meses de viver é muito maior, tá? Mas eu estou falando só assim que não é uma regra, né? A gente está falando de vidas. E aí a gente vê, né, profissionais que não possuem esse cuidado, né, essa atenção com esse serzinho ali que acabou de nascer e que está precisando de tanto cuidado. Um exemplo disso são aquelas crianças, né, aqueles bebês que necessitam fazer aquela... Ai, como é que chama? Ai, gente, como é o nome? Aquela incubadora que fica com a luz ultravioleta. Eu esqueci agora o nome.
é um tratamento que alguns bebês recém-nascidos precisam fazer. Esqueci agora. Eu acho que é fototerapia. É, fototerapia. Isso. Então, a fototerapia, por ser, né, a luz ultravioleta ali que o bebê fica, né, é necessário se ter muito cuidado. Por quê? Porque a luz ultravioleta ela queima, né? E eu já vi relatos, já li, né, reportagens também de situações de que o bebezinho ele ficou com a marca da luz simplesmente porque o profissional ele não teve o cuidado de manter a distância correta, de fazer a mudança de decúbito, de ter os cuidados necessários ali para que se evitasse aquilo. Então, a gente tem uma situação de um bebezinho que já está numa situação difícil de saúde, que já está num fiozinho ali de vida, e aí vem o profissional e não tem o cuidado necessário, né, com situações que deveriam ter extrema atenção, né? Então, queimaduras feias, né, podem acontecer simplesmente por essa falta de cuidado. E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês isso aqui são dados de um hospital, tá? Eu trouxe só para ilustrar uma realidade. Lógico que cada hospital, cada cidade, cada estado podem ter situações diferentes, certo? Mas aqui é só para mostrar, né, que quando existem profissionais comprometidos, né, uma equipe que esteja realmente preocupada com a vida dessas gestantes, né, e futuros bebês que vão nascer, então os cuidados necessários são extremamente relevantes para a sobrevida desse bebê e também da mãe, mas aqui focando só na questão da prematuridade do bebezinho em si, né? Então, 15 milhões de prematuros eles nascem por ano no mundo, prematuros, tá? Não são bebês de forma geral. São 15 milhões de prematuros. 340 mil prematuros eles nascem por ano só aqui no Brasil, ou seja, é um número, né, bastante alto. Se a gente for considerar com a pandemia que a gente tem, né, que morreu praticamente o número de prematuros, né, pela Covid. Assim, levando em consideração que a gente tem 300 mil mortos pela Covid e que tem 340 mil prematuros nascendo no Brasil, seria mais ou menos o mesmo número, né? Não estou dizendo que todos esses prematuros morreram. , 12% dos nascidos neste hospital, né, que é o Santa Joana, são bebês prematuros. E aí existe, né, a categoria do que é os tipos de prematuros, né? O prematuro extremo é aquele que tem até 28 semanas de gestação, o moderado de 29 a 33 semanas e o limítrofe de 34 a 36. 60% é a taxa de sobrevida para os bebês que nascem entre 500 e 750 gramas. Né? Então, a gente vê que é uma taxa acima da metade, né? Mas não é assim a gente dizer, é uma taxa muito boa, né? Então, praticamente um pouco mais da metade dos bebezinhos que nascem com meio quilo, né? Ou um pouquinho mais, que sobrevivem, né? A outra parte, infelizmente, morre. 95% é a taxa de sobrevida para aqueles que nascem com mais de 1 quilo. Aí a gente já pode dizer, o número aí é consideravelmente bom, né? Quase 100% daqueles que nascem com 1 quilo ou mais, eles vão sobreviver. 1,6% dos prematuros nascidos no hospital são menores de 1,5 kg. E 0,6% dos prematuros nascidos são menores do que 1 quilo, né? Então, dentro desse hospital, né,
provavelmente com o trabalho, né, de pré-natal também vai influenciar para que esses números sejam maiores ou menores. E aqui a gente está vendo, né, que é um número muito bom, apenas 0,6% é que tem menos de 1 quilo. É lógico que também isso não é mérito apenas do hospital, né? Lógico que a mãe ela pode ter alguns problemas, inclusive problemas genéticos, problemas anatômicos, fisiológicos, que fazem com que ela não consiga, né, manter aquela gestação por mais tempo. Então, a maioria dos bebês que tem alta na UTI neonatal, né, desse hospital, sai adaptada a mamar no peito. E isso é um ganho muito grande, né? Uma vez que vocês sabem muito mais do que eu que a amamentação, né, é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê, vai influenciar os aspectos imunológicos, né, nos aspectos de desenvolvimento geral daquele bebezinho, né, principalmente se ele era prematuro, ele nasceu prematuro, então vai contribuir mais ainda, né, para o desenvolvimento dele, para ganho de peso, entre outras coisas. Então, malformação congênita, né, e do sistema nervoso. Então, apresenta complexos desafios aos profissionais de saúde que tratam a criança afetada e da família. Então, a gente tem situações onde a gente, através, né, do pré-natal, de exames de imagem, é possível identificar que aquele bebê, aquele feto, às vezes, né, ele não tem condições da vida, né? Ele tem malformações ali que são incompatíveis com a vida. Aqui no Brasil, nestes casos, né, é permitido legalmente o aborto, né, mas a bioética ela trabalha para uma reflexão sobre isso também, né? Então, se ainda existem países que não permitem, né, então você prolongar o sofrimento aonde você sabe, né, que o seu bebê está sendo gerado ali, que ele não vai sobreviver, chega até a ser cruel. Lógico que isso deveria ser uma escolha exclusiva da mãe, né, da mulher que está gerando aquele bebezinho, manter ou não. Então, tem mães que decidem sim manter, né? Inclusive, algumas mantêm porque sabem que, lógico, os exames, né, irão permitir identificar isso, que alguns órgãos dele está sendo formado de forma correta, né? Mesmo ele se nascer, né, quando nascer, ele não consiga ali sobreviver, mas alguns órgãos foram desenvolvidos de forma correta e aqueles órgãos eles podem ser doados. Então, algumas mães elas continuam com a gestação para poder fazer essa doação dos órgãos do seu filho. Outras, né, elas não aguentam o sofrimento e já que, né, vamos dizer assim, foi desenganada, não existe a possibilidade daquele bebezinho sobreviver, a mãe prefere, né, interromper ali a gestação para, né, acabar com o sofrimento psicológico dela, uma vez que ela sabe que aquele bebezinho que está sendo gerado não vai sobreviver. Como eu disse, isso não deveria ser algo ao qual uma pessoa deveria opinar, né? Isso deveria ser uma escolha da mãe, né? Pois ela que está gerando aquele filho. E aí a gente chega num tema muito polêmico, né? No semestre passado gerou vários debates aqui nessa aula, porque coincidiu, né, da gente estar falando sobre isso exatamente no mesmo mês que teve aquela situação da menina de 10 anos, né, que havia sido estuprada pelo avô, né, se não me engano, e desde fazia 4 anos, então desde os 6 anos ela era estuprada e com 10 anos ela engravidou. E aí a gente, né, teve um debate muito grande
sobre essa temática. Então, no Brasil, né, de acordo com o Código Penal, artigo 128 do direito brasileiro, o aborto não é punido quando necessário, desde que praticado por um médico, tá? Nas seguintes circunstâncias. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, tá? A gente sabe que existem doenças, né, síndromes, algumas situações onde, se não for feito o aborto, a mãe vai morrer. E a mãe morrendo, né, não tem como o bebê sobreviver, porque ele vai estar, assim, lógico, vai ser avaliado o tempo de gestação, né? Então, vai ter que ser realizado um aborto, se for, né, ali nos primeiros meses, e aí não tem como aquele bebezinho sobreviver, ou se for numa gravidez mais avançada, aí só faz a cesárea, né? Faz aquele parto antecipado, porque ou faz ou os dois morrem. Então, tira-se, salva a vida da mãe e tenta salvar a vida do bebê. Aqui, no caso, a gente está falando especificamente do aborto, né, onde é permitido por lei aqui no nosso país. E, no caso, se houver, um exemplo, uma mulher que está com eclâmpsia nos primeiros meses, ela só vai, né, estabilizar se fizer o aborto. Se ela não fizer, ela vai morrer. Então, a outra circunstância é se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. No caso aqui, se a mulher foi estuprada e ela engravidou, ela que deve decidir, certo? Por isso que diz na lei, né, que precedido do consentimento da gestante. Se ela quer manter a gestação, é um direito dela, tá? Mesmo que isso tenha sido oriundo de um ato, né, de abuso sexual, de um estupro. Tá? Então, ela foi estuprada, ela engravidou e ela quer manter a gestação, é um direito dela. Agora, se ela foi estuprada, ela engravidou e ela quer interromper a gestação, também é um direito dela, tá? E ninguém deve interferir nesta decisão. Infelizmente, foi o que aconteceu, né? Tentaram, no caso da menina lá de 10 anos, né, no ano passado, tentaram influenciar, né, e intervir nisso. Então, órgãos governamentais, inclusive a ministra, né, dos direitos humanos, da mulher e do não sei o que mais lá, então é um bocado de coisa junto, que no final ela não é de nada, né? Ela, junto com sua equipe, tentou sim influenciar, fazendo uma pressão psicológica horrível, né, na família da criança, aonde ela tentou de forma, né, lógico, não foi ela exatamente, mas ela manipulou ali algumas pessoas que trabalhavam com ela para fazer isso. Eu estou tentando lembrar o nome do... Como é que chama, gente? Hoje eu tô péssima de memória. Daquele órgão que cuida das crianças. Uma mãe, vamos supor, uma mãe não cuida da criança direito, bate na criança, aí... Conselho tutelar, ué? Isso, na ponta da língua, isso, conselho tutelar. E aí ela tentou manipular o pessoal do conselho tutelar para dizer, se vocês conseguirem fazer com que essa menina não siga adiante com o aborto, a gente dá um renegade para a equipe, a gente bota ar-condicionado, televisão, enfeita, né, o local lá que eles trabalhavam todinho. E isso foi até, né, estava sendo investigado, né, porque isso não pode. Se é um direito dela, no caso ela como uma pessoa menor de idade, com 10 anos, quem era representante legal dela era a avó, né, então a avó sim permitiu que fosse realizado o aborto. E aí vazaram propositalmente, né, o endereço da menina, o nome da menina, e aí ela foi
por causa dessa pressão, a avó estava sofrendo, né, constantemente com essa pressão. O médico que ia fazer o aborto em Minas Gerais, que elas são de Minas, se negou a fazer, e elas tiveram, e assim, a pressão da população também, porque como eu disse, foi vazado o endereço dela, então as pessoas foram lá, tipo, condenar a menina, uma criança de 10 anos, que tinha sido estuprada, e a menina que estava sendo condenada. O engraçado é que o estuprador ninguém falava, né? Ninguém estava com tanta força, com tanta raiva em cima de um criminoso. Agora, da menina, uma inocente, que era abusada desde os 6 anos, ela estava sendo condenada pelos tão religiosos e amáveis pessoas, né, cidadãos de bem, da família e por aí vai. Diga, Poliana, você levantou a mão, pode falar. Ô, professora, o que eu lembro também que eu vi que até o médico e a equipe também foi muito julgada porque fez esse aborto. Eu me lembro, assim, que Sim, culpabilizaram muito ele, pegaram o endereço dele, foram atrás, queria até tirar ele do hospital, que queria sujar o exatamente, nome ridículo, dele, exatamente. Então, entendeu? da mesma forma que fizeram com a família, né, em Minas, que aí, como eu disse, teve o médico que ia fazer, a equipe que ia fazer o aborto, se recusaram a fazer, e é um direito, isso aí é um direito do profissional, tá? Mas aí, como vazaram todas as informações da menina, endereço, tudo, elas tiveram que sair de Minas, elas foram fazer o aborto em Recife. E aí, mais uma vez, vazaram, porque como que descobriram? Né? Era para ter sido feito tudo de forma sigilosa, mas aí descobriram que ela foi para Recife e tal. E hoje em dia, a família, né, ela teve como se fosse aquela questão de proteção à testemunha, né? Onde você muda nome, você muda endereço, tudo. Porque estava todo mundo, né, sabendo da situação e julgando a menina. Os profissionais, como você falou, né, eles estavam exercendo a função deles, eles não estavam cometendo crime, até porque era um aborto legal, né? Eles não estavam fazendo um aborto porque ela não quer porque ela não quer. Não, não, foi um aborto oriundo de um estupro, né, de uma criança e que estava totalmente legal, né? E aí o que eu acho mais interessante é justamente essa hipocrisia da nossa sociedade, né? Onde um bandido, um criminoso, ele fica impune e as pessoas não estão nem aí. Em compensação, uma criança que sofreu abuso, que teve sua vida afetada até seus últimos dias, porque ela vai lembrar disso, ela vai saber de tudo que ela vivenciou, né? Ela provavelmente desenvolveu alguns traumas. Então, essa pessoa, ela é condenada. A outra, a criminosa, não. Né? Então, algumas pessoas levantam tanto algumas bandeiras, né? Falsos moralistas, na verdade, né? Mas na situação onde realmente eles deveriam pregar amor, apoio, empatia, né? Deixados de lado. Muitas pessoas também questionaram, né? E só basta dar um pouco, uma estudada básica, né? Em questão de desenvolvimento humano, na questão de anatomia e fisiologia, em saber que uma criança de 10 anos, ela não está completamente formada para gerar um filho, né? E aí, eu ouvi muita gente dizendo, mas ela devia... se eu não me engano, ela já estava com 5 meses, não foi? Eu acho que foi 5 meses, não lembro agora. Aí eu ouvi gente dizendo, por que ela não manteve a gestação até o final? Ela doava esse filho, não sei o quê. Aí vem mais uma vez a hipocrisia, né? O engraçado, você é contra o aborto porque quer salvar uma vida, beleza. Mas depois que aquela criança nasce, é para adoção. Eu acho que essas pessoas nunca foram, né, num local desse onde essas crianças ficam, né? Porque a maioria elas não são adotadas. A maioria dessas crianças que nascem, né, e são, vamos dizer assim, jogadas, largadas, elas não vão ser acolhidas por uma família, ela não vai ter um lar,
Então é muito fácil você ser pró-vida numa situação que poderia existir um aborto, mas você esquece da vida depois que ela nasce. Não é interessante isso, gente? O que é que vocês acham? Nesse caso, professora, na minha opinião, são duas vítimas. Porque, né, tem a menina, porque ela vai ficar com a lembrança, tinha apenas 10 anos, eu vi na época que até o médico falou, deu uma entrevista, depois de tudo, né, que ele foi exposto mesmo, ele foi se expôs, foi uma coisa assim. E aí ele disse que ela não tinha psicológico nenhum para levar essa gestação até o final, que a família estava sofrendo muito, principalmente por ter sido muito atacada em vez de ser acolhida, entendeu? Exatamente. E as pessoas estavam defendendo tudo isso, essa questão da pró-vida, como a senhora falou, mas que no fundo, quando as coisas apertassem, que ia apertar para a família, não para essas pessoas, entendeu? Exatamente. Porque eu acho que jamais ninguém vai querer ver uma pessoa da sua família sofrendo, porque a gente sabe que o orfanato não é mil maravilhas, não é um local que muitas vezes é apropriado para a criança. A criança é deixada lá, aí o Deus dará. Inclusive, os próprios orfanatos, lógico, eu não estou generalizando, mas existem inúmeros casos onde esses próprios orfanatos servem para abusadores, né? Onde muitas crianças são abusadas sexualmente dentro dos orfanatos. Justamente. Então, as pessoas, elas são muito, assim, radicais, não tem empatia pelo próximo. Não se coloca no lugar daquela criança, daquela família também, entendeu? Não, e então, fora que ela já estava desenvolvendo problema de saúde, né? Ela estava desenvolvendo diabetes gestacional, ou seja, uma criança com 10 anos. Aí, mais uma vez, gente, mas ela podia levar mais adiante isso aqui. Gente, ela não tem psicológico, físico, ela não tem nada para poder. Agora que eu tô lembrando, ele disse, inclusive, que ela tinha risco, sim, se ela levasse essa gestação até o final de morte, porque ela era muito nova. Exatamente. E ela tinha todo esse estresse, estava até desenvolvendo estresse pós-traumático. Exatamente. E estava complicando, até a pressão dela estava subindo, ela estava hipertensa. Era toda uma parada. Ele disse que não tinha condições nenhuma dele compactuar com aquilo. Por isso que ele aceitou fazer, porque ele disse que viu o sofrimento daquela família e daquela criança, entendeu? Então, é um tema polêmico. Essas pessoas serem punidas, essas pessoas que ficaram julgando a menina, sem pensar futuramente como seria o fator psicológico dessa menina, como é que ela ia reagir. Mas não se colocam no lugar do próximo, não. Essas pessoas, elas só querem julgar. Pessoas sem noção. Muitas delas se dizem religiosas, mas não pregam nada do que os preceitos, né, da religião deles pregam. Né? É um ódio, um fervor por um ódio tão grande. A própria religião, só em agir assim. É uma falta de respeito. Exatamente. Uma falta de respeito ao próximo. Então, eu trouxe aqui para vocês refletirem algumas informações, tá? Isso aqui foi o relato de um médico, tá? Mulheres abortam independente do que pensemos. Então, aqui no Brasil, vocês acham que só quem aborta é pessoas que não têm religião? Ou vocês acham que cristãs também abortam? Aborta, professora. Aborta. Com certeza, gente. É o que mais tem. Tá? Mas com certeza. Então, segundo o IAG, o Instituto Alan Guttmark, a entidade americana que estuda a questão do aborto no mundo, cerca de 1 milhão de mulheres abortam no Brasil todos os anos. E quando ele fala cerca de 1 milhão, é lógico que ele não tem o número exato. É lógico que esse número é subnotificado, é uma estimativa. Né? Porque como o aborto não é legal, essas mulheres elas vão buscar outras formas de praticarem o aborto. Isso independe se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é judia, se ela é do candomblé, se ela é espírita, se ela é até... Independe, gente. Tá? Então, é muita hipocrisia dizer, mas minha religião, não sei o que. O que mais tem é quem fica com a Bíblia embaixo do braço fazendo aborto. Né? Então, a questão do aborto aqui no Brasil, no
mundo também, né? Mas focando aqui no Brasil, porque não é legalizado. Com respeito à sociedade, a opinião da sociedade, elas fazem isso. Para ninguém saber por debaixo do pano. Filhinhas de papai, a família encobre, muita safadeza. Entendeu? Tudo então, isso. Aí uma coitada foi estrupada, aí vamos julgar. Exatamente. A questão do aborto no Brasil é uma questão de saúde pública, aonde só quem é punido são mulheres pobres. Geralmente, essas mulheres pobres são mulheres negras, né? Então, o que é que acontece aqui no Brasil? Quem tem dinheiro, pega seu dinheirinho, compra sua passagem aérea, ou então vai no seu próprio jatinho, viaja para um país que é permitido e faz o aborto legalmente. Volta para casa tranquilo, sadia, né? Porque teve a melhor assistência ali, porque era um hospital, né, de ponta, que é um país permitido, então faz todos os procedimentos de forma correta. E pronto, acabou-se. Em contrapartida, a gente tem mulheres pobres que não querem, por qualquer motivo que seja, e só cabe a elas decidir se elas vão para o inferno ou não depois. Quem vai arcar com a consequência, né, da eternidade vão ser elas. Então, ela não quer e aí ela aborta. Só que ela aborta como? Ela vai no hospital para fazer isso? Ou ela vai tentar através de chás, né, de ervas, de remédios, de clínicas clandestinas? E aí, vocês acham que elas vão buscar um hospital ou esses outros meios? Tem gente? Na maioria das vezes, essas aí não vão buscar hospitais, né? Não, elas nem podem. Elas não podem buscar o hospital, porque é contra a lei. É contra a lei, elas não podem. Então, elas entram com o quê? Entra com remédio de cabeça mesmo que elas planejam, com chá, com chá de uma coisa de... Vão em algumas clínicas, né, que tem os carniceiros, que muitas vezes são nem profissionais de saúde, mas que fazem ali de todo jeito, né, porque querem saber do dinheiro que elas vão pagar. Se a pessoa vai sobreviver ou não, para eles tanto faz. Eles querem saber quanto que eles vão ganhar ali. Acabou-se. Com certeza, é isso mesmo. E aí, o que é que acontece muitas vezes? Essas mulheres que acabam tentando, né, de forma, vamos dizer assim, clandestina fazer esse aborto, o que é que acontece com elas? Muitas vezes elas vão ter complicações. E para onde elas vão? Para os hospitais. Os hospitais, verdade. Aí o que é que acontece? Lota, né? Vai estar, não que lota, né? Mas vai estar ocupando um leito de uma outra pessoa que poderia estar com outro problema, né? Precisando também, e a gente sabe que na rede pública não tem leito para todo mundo. Já não tinha antes, né? Imagina agora na pandemia. Então, essas mulheres vão fazer o quê? Vão estar ocupando leito, vão ter mais gastos, né? Com dinheiro da saúde de forma geral. Então, vai ocupar um leito por mais tempo, vai ter medicação, vai ter tudo ali que vai ser destinado para salvar a vida daquela mulher. Onde, se tivesse essa permissão, né, uma lei que permitisse, ela teria feito de forma legal, rapidinho faria o procedimento, ia para casa, estava ok. Só que a gente precisa refletir. A legalização do aborto não é só dizer, eu legalizo, pronto, acabou-se. Não, é algo muito mais complexo do que isso. Então, como diz, desculpa, gente, como diz essa frase aqui, aborto sim ou não? Para decidir sobre isso, gente, primeiro de tudo, deve existir educação sexual, tá? Então, educação sexual para decidir, anticoncepcionais, né, contraceptivos para não abortar e aborto legal para não morrer. Nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos existem alguns estados, né, porque lá são por estados que algumas decisões são tomadas, e alguns estados permitem o aborto.
E aí foi observado, quando foi legalizado, né, isso na década de 70, 20 anos depois, ou seja, na década de 90, foi observado que houve uma diminuição na criminalidade. E aí diversos estudos foram desenvolvidos tentando decifrar o porquê que houve essa diminuição da criminalidade. Ah, foram leis mais duras, foi um policiamento mais intensivo, o que é que foi? E eles descobriram que não tinha nada a ver com isso, que foi pelo fato de o aborto, após ter sido legalizado na década de 70, muitas mulheres, né, que geralmente seriam o quê? Mulheres solteiras abandonadas, né, pelo pai da criança, que têm condições financeiras da classe social baixa, que estariam marginalizadas ali, elas iriam ter aqueles filhos, e aqueles filhos ficariam à mercê da sociedade, né, se tornando futuros criminosos. E um economista fez esse levantamento e foi ele que decifrou, né, esse mistério. Ele viu que, após a legalização do aborto nos Estados Unidos, aquelas crianças que iriam nascer e que provavelmente iriam se tornar marginais, né, quando crescessem, elas não nasceram, consequentemente, a sociedade teve menos marginal, né? Houve ali vamos dizer assim, um certo equilíbrio, diminuindo a criminalidade. Já em Portugal é outro dado interessante a ser avaliado e pensado, refletido, né? É que em Portugal foi legalizado o aborto. Lógico que inicialmente o número subiu, até porque passou-se, né, a se conhecer o número oficial, porque as mulheres estavam indo para o serviço de saúde. Então, inicialmente, o número de abortos subiu. Só que, como eu estava falando aqui, ó, educação sexual, né, orientação, informação. Então, eles simplesmente não legalizaram, eles legalizaram e permitiram que a população tivesse conhecimento sobre a educação sexual. Consequentemente, eles estavam sabendo as consequências de um aborto, eles estavam sabendo as formas corretas de utilizar contraceptivos, não apenas anticoncepcionais, mas também camisinha, né? Porque existem os problemas também das ISTs. Então, é todo um conjunto social que precisa ser implementado, né? E não simplesmente, aborto ou não aborto. Não, a questão não é só essa, a questão é muito maior e que precisa ser discutida, né? E aí foi observado que após alguns anos da legalização do aborto em Portugal, os números cada vez mais vão decrescendo. Por quê? Porque a população está orientada, porque a população está tendo conhecimento, né? Então, a população está abortando menos, a população tem orientação, a população não está tendo complicações de abortos clandestinos, né? Ou seja, aqui é uma forma apenas de punir mulheres de classe social baixa. Isto é um fato. Enquanto, né, nós tivermos leis que são construídas principalmente por homens, né, onde a gente vive num país machista e ainda, né, muito enraizada a questão do patriarcado, a gente vai ter sempre a mulher sendo colocada como segundo plano. O engraçado é que ninguém pune o homem que simplesmente decide abandonar o filho, né? Você engravidou, o problema é seu. Não, o problema é seu também, você é o pai. Tem que pagar uma pensão. Isso é o mínimo, gente. A mulher ela vai ter que gerar aquele filho, ela vai ter que passar por aquelas pressões psicológicas. Então, é muito mais, vamos dizer assim, entre aspas, né, pesado para a mulher do que para o homem. Então, por que só a mulher que tem que ser punida por certas decisões e certos acontecimentos, quando ela não fez aquilo sozinha? Né? Então, essa informação aqui, dados de 2008, lógico que tem dados mais atuais, mas só para ilustrar aqui para vocês, 86% dos abortos foram realizados nos países em desenvolvimento em 2008. 90% dos abortos na Europa são seguros, 90%. No Brasil, a cada 2 dias, uma mulher morre devido a um aborto inseguro. E 95% dos abortos na América Latina são inseguros. Ou seja, quanto mais pobre o país,
mais se tem leis contra o aborto e, consequentemente, mais mulheres pobres morrem. Então, as católicas e as evangélicas abortam, as loiras, as morenas, as afrodescendentes, as pobres, as ricas, as adolescentes, as casadas, as que saem com vários parceiros, as que tiveram apenas uma relação sexual na vida e as que são mães também. E vão continuar abortando, pois a decisão de interromper uma gravidez é pessoal e envolve várias questões que não podemos controlar. Ah, professora, mas Deus vai castigar. Se você, né, acredita em Deus, se você tem uma religião, se você segue, beleza, não faça. Simples. Mas você não pode colocar o que você acredita, obrigar que os outros sigam seus mesmos direcionamentos, até porque a gente vive num país laico, apesar de estarem querendo fazer um país teocrático, né, que basta fazer uma breve busca no Google, todos os países teocráticos que existem no mundo são os países que existem mais problemas, né? Então, vale a reflexão. Não estou dizendo que religião é ruim, eu estou dizendo que numa sociedade, né, as pessoas elas devem ter o direito de escolher se querem ou não seguir uma religião. Oi, Poliana, pode falar. Está com a mão levantada? Ô, professora, uma dúvida que eu tenho sempre em relação a essa questão do aborto em outros países é se tem um número assim de abortos para a mulher fazer ou ela pode abortar quando ela quiser. Essa é uma dúvida que eu nunca vi ninguém falar assim. Aí o que depende é do corpo dela. Entendeu? É igual a situação de gravidez mesmo, né? Tem situações que o médico diz, ó, você chegou no seu limite, o seu útero tá lá, toda a sua anatomia, não tem condições mais de gerar um filho. Então, não engravide mais, vamos fazer a esterectomia, porque você se engravidar vai ser de altíssimo risco, a chance é de você e o bebê morrerem. Então, isso é mais uma questão individual, tá? Que vai ser avaliado caso a caso. E lógico, todo aborto tem seu risco, inclusive o de esterilidade. E isso é informado, né? Isso é orientado, inclusive na questão, como eu falei, de educação sexual. Se você orienta todos os riscos, né? Você orienta todos os métodos contraceptivos, estudando, se porventura você engravidar, você vai decidir, mas sabendo dos riscos que você vai correr, né, por uma gravidez, por um aborto, na verdade. Né? E essa questão, ela é tão discutida, vamos dizer assim, como eu falei, a gente está falando de vida, então não é uma questão exata, né? Que existem muitas pessoas que divergem no próprio conceito do que é vida. Um exemplo, tem gente que diz que começa a vida na concepção, né? Ou seja, quando o espermatozoide entrou lá no óvulo, pronto, começou a vida. E aí? Será? Não será? Não sei. Qual é a linha de pensamento que você segue? Qual é o conhecimento que você tem para definir isso? Ah, é porque Deus diz que é assim? Tá, beleza. Você quer seguir, né, essa orientação. Então, na questão da ciência, né, ali é um aglomerado de células apenas. Tá? O aborto, na maioria dos países, ele é permitido até os 3 meses de vida. Por quê? Porque ainda não se formou o sistema nervoso, né? Que é o que a gente chama de embrião. Então, tem o embrião e o feto. Então, até embrião é permitido o aborto. Voltando para questões religiosas, né? Em algumas religiões, por exemplo, o sexo deveria ser praticado apenas para reprodução. E a gente sabe que não é assim que acontece, né? Se pratica sexo por prazer. Então, e aí? Até onde você segue ou deixa de seguir sua religião? Né? Tem muita gente que, para apontar o dedo no outro, tá ali na pontinha da língua, né? Algumas frases prontas ali da Bíblia. Mas quando essa pessoa faz aquilo, aí ela, né, tapa os olhos, finge que não existe a Bíblia, ninguém tá vendo, né, e vai lá e faz. Então, como eu disse, infelizmente a gente vive numa sociedade muito hipócrita e que ama, né, tá julgando o próximo.
Então, gente, para finalizar aqui, tá? Só para trazer um pouquinho mais de informações, né? Pelo mundo, saiba como o aborto é tratado em termos de situação legal e pelo grau de criminalização. Então, o que tiver, assim, vermelho, laranja, são os mais restritivos, tá? Então, 66 países, ou seja, 25,5% da população mundial, a situação é restritiva na maior parte das condições ou permitido para salvar a vida da mulher. Então, nós estamos, né, entre os países mais restritivos. Olha os países mais desenvolvidos, olha a cor deles. Olha que interessante, né? 59 países, né, correspondente a 3,8% da população mundial, aceita a interrupção voluntária para preservar a saúde. Os amarelinhos, a gente vê aqui na África, um pouco na Europa, na Ásia, né? 13 países, 21,3% da população mundial. Então, vejam que aqui é menos países, mas a população é maior, porque a gente tem, né, a Índia aqui, que é um dos países mais populosos do mundo. Tá? A interrupção da gravidez com base em questões socioeconômicas da mãe não é considerada crime. Né? Então, de acordo com a situação socioeconômica da mãe, ela pode, né, ter o aborto legalizado ali, porque ela não teria condições de manter aquela criança. Né? E 61 países, 39,5% da população mundial, ele é aceito sem restrições. Então, argumento bastante utilizado por quem é contra a descriminalização do aborto é que as mulheres iriam passar a adotá-lo como método anticoncepcional. Não, gente, é aquilo que eu falei, não é só legalizar ou não o aborto, é a questão de ter educação sexual, conhecimento, para que, se você for tomar determinada decisão, você saiba quais são as consequências daquela decisão. Então, segundo o Dr. Dresset, em quase 30 anos de ginecologia, ele não conheceu uma única mulher que quisesse experimentar uma gravidez indesejada para saber se é bom fazer um aborto. Então, ela não está fazendo, porque eu vou testar aqui. Não, é porque aconteceu. Então, usar esse argumento é tratar a mulher como estúpida. Bem, é o que temos feito em larga escala. Portanto, quem é contra o aborto tem uma saída simples. Não o pratique. Óbvio, mas parece que algumas pessoas não conseguem ter essa percepção. Ninguém é, nem nunca será obrigado a abortar. Por outro lado, a mulher deve ser dona do próprio corpo e ter direito de decidir se deseja ou não seguir com a gravidez. E, acima de tudo, como cidadã, tem o direito de ser amparada, acolhida e cuidada, qualquer que seja a sua decisão. Bom, isso, infelizmente, não é o que a gente vê, inclusive com uma criança de 10 anos que é estuprada e que está correndo risco de vida, né? Infelizmente. Pode falar, Mônica. Assim, professora, em uma relação assim, em caso uma criança ter sido estuprada, né? Ela, com certeza ela não vai ter estrutura para dar conta de uma outra criança, entendeu? Também a gente não pode adivinhar e nem julgar a origem daquela criança. Futuramente, o bebezinho, ninguém sabe como é que ele vai ser. Ele pode ser um doutor, pode ser um bandido, pode ser um marginal, por ter as origens do pai. Por ter as origens do pai, certo? Então, eu sou a favor, quer dizer, eu não sou a favor ao aborto. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas aí é onde eu falei, então, para você, aonde começa a vida? Assim, no caso aí, a partir do momento que a gente nasce. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Não, principalmente se é no momento que nasce, então que é um embrião, um aborto para você não tem problema. Então você está se contradizendo. Não é questão. Um aborto depende do aborto. No caso de saúde, a mulher abortou naturalmente, tudo bem. Agora, no caso de saúde, está valendo a vida dela e a vida da criança, tem que salvar um dos dois, então ali faz parte da medicina. Agora, sim, em relação a porque foi estuprada, porque não sei o que, em caso de estupro, sou a favor, sim, tirar. Ou se não, deixa a criança nascer, mas que arrume um canto, um lugar adequado que vá ter cuidado com aquela criança. Mas vem outra questão, Mônica, só um segundo. Tanto para a criança quanto o bebê. Só um segundo nessa questão que você falou. Você acha justo para uma mulher que sofreu um abuso sexual, né, físico e psicológico,
ela levar durante 9 meses uma gestação ao qual foi fruto de um estupro, você acha que não caberia só a ela decidir se ela quer ou não ter o filho? Só ela que tem que decidir. Não sou eu, não é ninguém que vai ter que decidir. Então, é só ela. Vai ter a favor. A minha opinião é a minha. Sim, entendeu? sim. Mas a dela, ela que decide o que vai fazer do corpo dela. Agora, que eu não sou a favor ao aborto, eu não sou, não. É um crime. Não, tudo bem, é um direito seu. Né? Não é isso? Eu vejo assim. A gente não tem o direito de tirar a vida, nem de apoiar quem tira a vida de ninguém. Sim, mas agora, é a por pessoa isso, fica Mônica, a critério da pessoa, entendeu? preste atenção. Exatamente, por isso que eu perguntei. Para você, quando começa a vida? Porque o aborto nesses países, né, que a maioria dos países que é permitido nas primeiras semanas, aonde a gente ainda não tem um feto, certo? Estou entendendo, professora. Entendeu? O aborto, ele não é feito, por exemplo, com um bebê com 8 meses, não. Entendeu? É uma vida, gente. É uma vida feita por maldade ou não, é uma vida. São dois inocentes, tanto a pessoa que está gerando como a criança, aquele botãozinho que está ali dentro. Sim, mas a questão que eu quero levantar aqui é a reflexão, como está nessa frase aqui, ó, vou apontar aqui com o mouse. Quem é contra, não o pratique. Mas só quem está vivendo aquela situação é que sabe o que é carregar um filho ao qual ela não deseja. Realmente também, que a mulher não vai ter saúde nunca mais na vida dela. Toda vez que ela olhar para aquela criança, ela vai lembrar do que foi que aconteceu com ela. Tem até um filme, se eu não me engano, Vamos Falar sobre Kevin. Alguma coisa assim, o nome do menino é Kevin. E é o nome do filme. Retrata uma situação dessa forma, onde a mãe, ela não queria de jeito nenhum a gestação, né, ter o filho, e ela teve o filho, criou o filho, sempre tratando com indiferença, com raiva, né, aquela criança, e lógico que isso afetou a criança, né, o desenvolvimento dela, essa questão da ausência do amor, né, do cuidado da mãe e tal. E esse menino, ele foi um dos que fez um assassinato lá numa escola nos Estados Unidos. Né? Então, até onde você dizer, eu sou a favor da vida, né? Mas é a favor da vida enquanto ele está na barriga da mãe. Mas depois que ele nasce, qual é a qualidade de vida? Qual é o direito à vida que aquela criança vai ter? Né? Então, é muito fácil, por isso que eu estou reflexão. Cada um tem sua opinião e respeito todas elas. Vai sofrer os dois do mesmo jeito, só que a mãe, mesmo ela tendo a criança e não cuidando, não criando a criança, ela vai sofrer do mesmo jeito, porque o fator psicológico dela já foi abalado. E a criança vai sofrer também, porque só Deus sabe ali, tudo, eu não sei. É complicado. É muito complicado. Por isso que o princípio de tudo parte da educação. No momento que você tem uma orientação... Que a gente tem, desculpa da palavra, é uma bosta. Perdoa, pessoal. Infelizmente. Mas é mesmo. Mas veja que tudo parte, não é só o sentido de sim ou não, né, de pode ou não abortar. É algo muito mais complexo. É um momento onde você precisa existir educação, você precisa passar conhecimento para a população. E lógico que isso não é algo do dia para a noite, né? Isso precisa ser trabalhado a longo prazo, como aconteceu lá em Portugal. Os resultados hoje são cada vez menores. Por quê? Porque a população houve esse incentivo, essa educação, esse conhecimento, e dessa forma a população ela tem consciência, e aí realmente só vai fazer, né, em determinadas circunstâncias. Mas a pessoa, né, a mulher ali, ela tem lá, né, tem o direito de escolher. Mas antes disso, ela teve toda uma orientação, conhecimento, uma educação sobre o assunto, para poder saber qual decisão tomar. É verdade. Isso é um assunto muito, muito
complicado para a gente entender. A pessoa tem que se aprofundar muito, ver um lado de um lado dos dois, um lado do outro, para poder chegar a um denominador maior, tomar uma decisão. É um negócio muito complicado para a cabeça da gente, para mim, principalmente. Eu fico doidinha com isso, fico imaginando, eu fico vivendo a vida de uma mãe, eu fico vivendo como será a vida da criança. Eu não vivo só o presente, eu vivo lá na frente também, e futuramente. Sim. Entendeu? Aí isso Ave Maria, e outro demais, fato, e outro fato que, como eu falei no início, quem que é punido com essa lei? Mulheres pobres. Só. As pobres, as negras, as pobrezinhas, né? Ou seja, você está trabalhando com a lei de forma justa para a sociedade? Não. Você está trabalhando com a lei punitiva para mulheres pobres. Ei, gente, já passamos 10 minutos. Toda vez a gente se estende um pouquinho. A aula que é boa demais. A aula, professora. Estava cochilando já. Estão gostando? Eita, tá cochilando, então é porque tá não ruim. É isso, no instante se passa a aula dela. É cansaço, é só cansaço. Então, gente, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Tenham um excelente final de semana para vocês. Usem máscara, tá? Mantenham o distanciamento social, sem aglomeração. E a gente vai estar passando orientações para vocês em relação ao que saiu hoje, né, do governo de antecipar os feriados, certo? Sim, professora. Me tira essa dúvida. Esse feriado vai valer também para as aulas remotas? E então, é isso que eles vão decidir. Porque, assim, querendo ou não, as aulas remotas são remotas. Cada um na sua casa, o professor na casa dele, né? Não tem contato nem nada. Aí eles vão decidir se vai manter as aulas do jeito que tá, né? Ou se vão antecipar esses feriados. Oi, Maria Luísa, pode falar. Professora, eu vi já 2 faculdades que já se pronunciaram que esses dias que de feriado, né, antecipado, que são no dia de semana, alguns, não vai ter aula. Eu já vi de 2 faculdades já, pronunciamento. Então, a direção vai estar se reunindo amanhã e vão tomar essa decisão, certo? Por enquanto, a gente aguarda para ver o que vai ser decidido e a gente passa para vocês, ok? Assim que tiver uma resposta, a gente manda nos grupos. Ok, tá bom? Professora. Bom final de semana para a senhora. Igualmente. Tchau, professora. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, professora.